Sejam muito bem-vindos para mais esse episódio. Hoje vamos falar de metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, muitas inovações com uma especialista na área, a Gigi Casimiro. Gigi, seja muito bem-vinda. Vamos colocar a Gigi na Obrigada. tela. Oi, Gigi. Tudo bom? Esse é o nosso primeiro episódio que estamos fazendo assim, não presencial, mas a gente achou muito legal porque a Gigi realmente é uma grande especialista nessa área, tem muita experiência. Vamos conhecer mais sobre ela. Seja muito bem-vinda, Gigi. Muito obrigada. E eu agradeço que vocês estejam me recebendo virtualmente, né, e eu sou bem nômade, então quem sabe um dia a gente faz presencial, mas esse primeiro a gente vai fazer assim, meio híbrido. Boa, show de bola. Gigi, fala onde que você está hoje? Você Hoje eu trabalho você diz o lugar onde eu estou, onde eu o estou lugar, trabalhando? presencialmente agora você está em Dubai, Nesse né? Isso mesmo, eu estou no Oriente Médio, nesse momento, eu acabei de chegar aqui. Caramba, que legal. Então, vamos começar assim, Gigi, vamos primeiro, pessoal, lembrem de seguir a gente no YouTube, né, se tiverem comentários, deixem, depois a gente vai olhar certinho, curtam para chegar para mais gente, e vamos conhecer um pouco melhor da história da Gigi e um pouco dessas inovações e coisas bem interessantes que ela trabalha. Gigi, então fala um pouco sobre você, como que você chegou a como que você está trabalhando com isso hoje, né, fala um pouco do que você já fez de coisas legais, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Obrigada. Primeiro, eu estou super feliz de estar aqui, o convite foi super bacana. E a minha jornada, ela é uma jornada não muito linear, assim, eu acho que as pessoas às vezes até acreditam que, você escolhe uma profissão no começo e você segue com essa profissão para o resto da vida. Acho que a minha história não é bem essa, eu comecei no campo de artes visuais, esse foi o meu começo. Aham. Eh, eu sempre quis trabalhar com campo criativo, sabe, Maruan, Uhum. mas eu não sabia ainda que o campo criativo que ia mais me interessar ia ser essa questão das realidades expandidas, das realidades aumentadas, da tecnologia da imersão. Então, minha carreira começou em artes visuais e já no Uhum. primeiro ano de faculdade eu comecei a sentir que eu queria alguma coisa a mais. Aí me envolvi muito com a pesquisa acadêmica em arte e tecnologia no Brasil. Isso foi a minha abertura, assim, eu tive a oportunidade de fazer não só pesquisa acadêmica, mas experimentação, curadoria nesse campo, e aí meio que eu comecei a entender que a minha área de atuação ia ser dentro do campo da tecnologia e do mundo criativo, assim. Daquele momento em diante, aí que eu já comecei em 2010 a experimentar com realidade aumentada pela primeira vez, porque eu comecei a pesquisar para o meu mestrado na época, como que a gente pode usar essas tecnologias de realidade aumentada ou realidade virtual para espaços expositivos em museus. Foi assim que eu comecei, Legal. digamos, né. E aí, desse campo da cultura, eu acabei migrando no meu doutorado, que eu fiz na USP, na FAO, em arquitetura e urbanismo, focado em como que a gente podia implementar essas mesmas tecnologias e outras tecnologias, como os softwares que são de código aberto, tentar abrir um pouco mais essa discussão de como a gente pode ser mais transparente na internet, para o campo do patrimônio. Então, minha pesquisa de doutorado se chamava Patrimônio Open Source, como que a gente consegue abrir a discussão da memória urbana, com ferramentas digitais. Porém, nesse meio tempo, eu também trabalhava como produtora, então eu comecei a participar de festivais digitais, eu fui do time do educativo de um festival bem grande em São Paulo, que chama FILE, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Que Eu legal. no MASP, que não tem nada a ver, mas foi uma super experiência para eu poder entender a parte de reserva, dos museus e restauro. E aí de lá comecei a trabalhar como produtora em diferentes estúdios e a começar a de fato deslanchar nesse setor. Eventualmente, ali por 2016, eu já tinha dado aula como professora no Senac, por 2 anos eu dei aula no curso de design digital, trazendo uma experiência acadêmica e prática, mas ali em 2016, 2017 eu comecei a considerar virar uma nômade, assim, e começar a Uhum. fazer projetos pelo mundo. Então eu comecei a fazer residências artísticas junto a outros projetos que eu acabei, conseguindo coordenar, e aí eu morei em vários lugares, eu morei na Coreia do Sul, morei na Caramba. Áustria, morei no Canadá, morei nos Estados Unidos, morei um tempo também, em Helsinki, e nesse fuzuê aí, eventualmente, eu comecei a trabalhar, full time para uma empresa, um estúdio que fica na Finlândia, chamado Zoan. Eles foram um estúdio que eu fiquei 4 anos e eu fui, líder de produção do estúdio de realidade virtual. E aí, com eles, eu praticamente só produzi de concertos virtuais, a experiências imersivas para museus. A gente fez também muitos projetos para turismo virtual, treinamentos, etc., com realidade aumentada e realidade virtual.
Após isso, eu entrei no metaverso de cabeça, no aspecto que eu fui, chamada para uma empresa chamada Decentraland, que é um metaverso, descentralizado no blockchain, para ser head de produção de eventos virtuais deles. E daí eu comecei a trabalhar, fiquei lá por 2 anos, e durante esse período eu fui a Head of Metaverse Fashion Week, né, eu coordenei, meio que foi assim, um membro fundador e coordenador da primeira semana de moda no metaverso, com aquele formato que a gente fez, né, porque a gente Aham. não gosta de falar que a gente é primeiro em nada, porque sempre tem alguém que fez alguma coisa primeiro que a gente, né. Então, assim, naquele formato, sim. E aí, esse ano, eu tive a honra de ser chamada para me juntar a uma empresa chamada Feedcode, que é muito focada em soluções phygital para retail, para, comércio em geral, para varejo, né, e também para o campo da moda e para o campo da hospitalidade. Então, eu fui chamada para liderar um departamento específico focado no desenvolvimento de soluções para essas verticais, né, hospitalidade, varejo, soluções automatizadas para essa área. Então agora eu estou meio que pivotando um pouco, né, do mundo muito mais game, para o mundo muito mais business, né. Uhum. Mas, eu acho que em todo esse processo, a gente percebe que eu sempre mantive a consistência de trabalhar com tecnologias imersivas, acho que de expandir realidades. Para mim, uma realidade não basta. Eu gosto muito dessa ideia de que a gente pode editar as camadas do que a gente vê, do que a gente é, do que a gente quer ser e assim por diante. Caramba, muito legal. É muita experiência, assim, né, e muitas coisas diferentes, só de países que você já visitou, que experiência legal mesmo. E eu tenho nossa, eu tô com muito curioso, assim, porque várias dessas coisas eu tenho muita curiosidade de saber como que funciona dos bastidores pra fazer, assim. Então vamos Uhum. começar lá atrás, assim, daí a gente vai evoluindo pra entender os conceitos básicos, eu acho, né, e depois a gente pode falar um pouquinho melhor de aplicações principais, né, de onde o pessoal pode o pessoal que tem uma empresa, onde eles podem ver oportunidades para aplicar, né, e também quem quer trabalhar com isso e tudo mais. Então, começando lá pela parte de realidade virtual, né, e realidade aumentada, vamos falar um pouquinho desse conceito, assim, né, acho que até e a relação disso com o metaverso, acho que é um pouco diferente cada um deles, né, então, realidade virtual, eu tenho a ideia que você coloca o óculos, né, e você pode adicionar coisas ali, ou ter alguma coisa que você gravou passando, que você consegue ver em 360 graus, assim, né? Depois a gente pode mostrar alguns exemplos, Uhum. mas realidade virtual, mais ou menos isso, né? Realidade aumentada. Então, você explica um pouquinho dos conceitos pra gente começar lá de baixo mesmo? Lógico. E esses conceitos são meio confusos, é normal. Eu acho Sim, que as pessoas porque de todas as formas, eu acho que é válido a gente falar que de todas as formas, tudo isso é uma, expansão da realidade, tá? tá, Seja a realidade virtual ou realidade aumentada. A realidade virtual é quando você entra num ambiente que é 100% sintético, digamos assim. Ele tá. foi todo modelado em 3D, você coloca o óculos, você está 100% correto, são os óculos de realidade virtual, e você não vê o espaço em volta de você. Você Uhum, tecnicamente vê aquele espaço de mentirinha que está lá dentro sendo projetado, né. A realidade aumentada então, tecnicamente, você está trazendo o indivíduo do mundo físico para o mundo virtual, e você tá, mantém essa pessoa nesse mundo virtual. A tá. realidade aumentada, ela é um movimento inverso, ou seja, ao invés de você levar o indivíduo para o mundo virtual, você traz o mundo virtual para o indivíduo e o espaço físico onde ele está. Que legal. Então, como é que você faz isso? Você pode bom, neste momento da tecnologia, a gente usa geralmente os celulares, então a gente pode abrir o teu celular e você vai jogar sei lá, o Pokémon GO, e você vai ver o Pokémon na sua frente, na sua sala, mas ainda assim é a sua sala, é o espaço em que você está. Então, essa é a realidade aumentada, você traz um objeto digital para o mundo físico através de um celular, através de um tablet e através de uma câmera também. Então, por exemplo, Uhum, quando você vê Jurassic Park, que era o grande case de todos os tempos, e você vê aquele CGI, né, que é o T-Rex colocado na aham. cena com tela verde. Aquilo é uma realidade aumentada também, tá. Eh, então tudo que você insere um objeto digital num espaço físico, tecnicamente é realidade aumentada, inclusive os filtros do Instagram, os filtros do Snapchat, todas essas intervenções são realidade aumentada. E agora com o Vision Pro e esses novos headsets, né, que estão sendo lançados, a gente vai ter uma nova leva de produtos que vão fazer a mesma coisa,
que o celular faz, quando ele mostra um pouquinho Aham. da tela, só que esses devices vão ser capazes de rastrear em tempo real o teu espaço e posicionar coisas no espaço em tempo real. Então não é só onde você está apontando, é quase como se eu conseguisse posicionar Putz, coisas muito em legal. volta de mim. É. Agora, nossa, ficou muito boa a sua explicação. Tá Claro, muito claro, muito, muito claro ok. mesmo. Ficou bem claro a realidade virtual, que a gente entra no mundo virtual, e realidade aumentada que tem coisas virtuais que são inseridas no nosso mundo, né. Isso, E eu vou compartilhar rapidinho, porque eu acho que alguns exemplos que eu trouxe aqui são desses 2, assim, sabe. lógico. E vou compartilhar aqui, que eu achei muito legal e já explodiu minha cabeça, assim, de coisas muito Que legais que dá bom, para que fazer. bom. Vamos lá. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, primeiro num TikTok. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela, estão. Então aqui ele vai colocar um óculos, eu acho que é esses que você comentou por último. Ele vai colocar um óculos e Tá. ó, ele tá na sala dele, tá aparecendo tudo que ele tá no ambiente dele mesmo, só que daí aparece um monitor muito grande, assim, incluído digitalmente. Então isso aqui Uhum. provavelmente é realidade aumentada, né, que você Isso, tá inserindo uma coisa virtual no seu ambiente. E ele pode olhar pela casa inteira, ó, e tá tipo um telão enorme, aumentado, vendo o Big Brother ali no caso, né. E olha, ele exato. consegue fazer até modificações, tocar em coisas. Então, muito legal. Isso seria a realidade aumentada, então. Isso, isso. E na verdade, assim, isso pode ser até chamado de realidade mista, que é o que a gente chama que Ah, é a tá. última instância, que é quando você já Uhum. está, mas é um tipo de realidade aumentada, tá. É uma Que realidade legal. um pouquinho mais avançada. O que eu acho muito legal desse tipo de protótipo, que é como o Vision Pro da Apple também, funciona, é que a Aham. gente pode começar a questionar se a gente vai precisar de televisão na nossa casa, né, porque tecnicamente a gente não precisa mais das telas. As telas elas vão ser ajustadas ergonomicamente em volta de nós, na tua altura, na distância, no tamanho que você quiser, porque vai Sim. depender do que você quer ver na hora que você quiser ver com o seu dispositivo. Né, então você não vai precisar de uma Nossa, TV na sua casa sensacional. mais. É. Não, isso é muito legal, porque ó, eu trabalho, a gente aqui no estúdio tem 3 monitores, assim, né, Aham. pra trabalhar. E sempre gostei muito disso, assim, eu acho que a gente fica mais produtivo, é o mais legal. E eu sempre pensava: "Meu, imagina se eu vou viajar, eu só coloco um óculos desse, e daí eu tenho 3 monitores disponíveis, assim, sabe, lá no lugar não vai ter fisicamente, mas é como se eu estivesse trabalhando com 3 monitores, ou assistindo um negócio muito grande, né". Então eu acho que começa a abrir essas possibilidades, assim. Poxa, muito legal. É muito Vou bom mesmo. mostrar vou mostrar outro exemplo agora, que eu acho que é mais para a parte de realidade virtual, rapidinho. Então aqui é um caso que eles estão entrando numa usina fotovoltaica, só que é virtual. E daí, ó, é tudo virtual assim, né, tipo, ele foi criado em 3D, coisas desse tipo, e é um material que pode ser usado para fins educativos, assim. É, esse tipo de material que são So simuladores, né, eu acho absorb que sunlight as a so eu acho que a realidade virtual, ela é muito boa para simulação. Eu Uhum. acho que ela é muito boa para você treinar pessoas, para você, treinar pessoas que vão lidar com espaços que talvez tenham um risco, né, um risco É, de exatamente. Como é que você vai fazer um treinamento numa usina de alta tensão, uma coisa assim, você já vai direto para aquilo, né, então você poderia passar por estágios anteriores que você teria uma visão bastante prática, assim, e é, que depois você vai com um pouco mais de experiência, né, quase que aqueles simuladores de carro, assim, né, então, nossa, para a exato. parte educacional é muito sensacional isso. Muito. E a verdade é que, claro, com inteligência artificial e com a automação da indústria, eu acho que esses trabalhos eles vão ser cada vez mais remotos por parte do funcionário. Então, é possível que no futuro uma pessoa não vá lá, ela vai controlar uma máquina que Ah, que remotamente. massa. Então, Aham. a simulação já funciona, porque eventualmente ela vai estar lidando com um controlador remoto daquela Nossa, é máquina. verdade. No começo é só uma simulação, mas depois realmente vai ter algum robozinho que vai fazer o papel do que você tá fazendo. Porque eu acho Nossa, que essa vai é ser tipo a solução. cirurgia à distância, assim, né? Exato. Já Então existe. e que já existe. Então existem muitas áreas que eu acho que
o simulador vai ser de fato a tua interface de uso e a tua interface de trabalho, eventualmente, porque muitos Uhum. desses processos vão ser executados por máquinas que talvez pensem com você, né? Se é um robô que é uma inteligência artificial, ele vai estar lá, você vai estar controlando, mas ele pode te apresentar soluções e vocês vão Soluções. chegar num Cara, acordo comum, né? nossa, estamos chegando em algo muito legal. Vou compartilhar mais um aqui, que é, mas daí eu acho que ele é mais de, não sei o que é esse, mas não sei como chama, mas ele é uma coisa muito legal também, Vamos ver. que é você coloca o óculos, virtual, é realidade virtual. Então você vai como se você estivesse visitando uma usina eólica. E Sim. cara, você visitar uma usina eólica não é para qualquer um assim entrar lá e tudo mais, né? Não. Então ele vai mostrando a gente chegando lá, tipo, a gente pode mexer aqui A 360 graus. energia é tão Vou colocando mais para frente. Ele tá carregando aqui. Mas basicamente ele vai chegando na usina eólica e ele vai entrar. Ah, tá, eu tenho que dar um clique. Enquanto carrega aqui eu vou falando. Eles vão entrar dentro de uma turbina mesmo, assim, sabe? Eles vão entrar, vão subir. Só que isso provavelmente foi gravado olhe para com uma câmera todos os lados durante com uma Exato, câmera 360, né? E daí eles exato. vão juntando a parte de algumas animações em letras, eu acho, mas você vai viajando junto, né? Olhando, você pode olhar para qualquer um dos para lugares, entrar na usina é obrigatório o uso como se você para fosse da todos equipe ali que tá fazendo uma Junto. manutenção numa turbina eólica, assim. O Esse vídeo não tá carregando direito, mas ele mostra até subindo lá em cima da turbina muito alto, assim, então você consegue fazer um tour virtual muito massa de uma coisa que é bem real, assim. porque a troca, eu fiz um treinamento, um simulador de VR em 3D, tá? Uma vez, Uhum. que era para fazer a troca do motor, tá? Desses moinhos eólicos. Aham. E você tem que ir até o topo do topo do topo para conseguir mover esse motor. Não tem como você fazer de dentro. Realmente formas. é muito tenso, esse trabalho, porque se você Aham. não pode trocar e você chega lá e você tem que trocar aquele equipamento, mas o que eu acho Uma das muito legal dessa solução razões que para a você sua apresentou, abertura é que se você é um pequeno negócio ou se você é uma pessoa que está começando a entrar no mundo das realidades imersivas, essa solução técnica de você fazer um vídeo 360 é muito mais acessível para todo mundo, tanto do ponto de Sim. vista de custo de produção, quanto de facilidade de implementação, quanto para as pessoas, porque você pode abrir isso no teu celular e interagir, sem você Uhum. necessariamente ter um óculos de realidade virtual. Então, eu sou muito fã de vídeo 360, ou animações que você pode até fazer dentro de um espaço gamificado, de um game e tal, mas aí você exporta como vídeo 360, porque daí todo Aham. mundo consegue interagir com aquela experiência, sabe? Muito legal. E como que é feito por trás? Eu tenho muita curiosidade dos bastidores disso, assim, porque a gente tem também uma empresa de treinamentos na parte de energia e a Uhum. gente quer muito começar a fazer isso, assim. Eu acho que é uma experiência para o aluno muito legal. Acho que é outro nível já, assim, que quase ninguém faz, assim. Então, você filmar ali, você mexendo nos equipamentos e tudo mais. Então, os bastidores é isso, assim, é uma filmagem 360. E como que você usa depois no celular na prática, assim, você tem essas bastidores de como isso é feito? Lógico, eu posso explicar. Eu acho que tem 2 caminhos, honestamente, Aham, e a gente conversa, eu adoraria te ajudar, se você tá quiser bom. ajuda para Eu conseguir quero executar. ajuda, com certeza. Mas existem 2 caminhos, assim. O mais simples é você tem câmeras diversas, que Uhum. fazem gravação em 360, hoje ainda mais, porque nos anos 2014 era uma febre, uma chamada Theta, e todo mundo tinha, ela era pequenininha, você grava 360. Hoje em dia, acho que você tem muitas outras opções, e existem até opções de você ter aplicativos que você consegue gravar com o teu celular ou tirar fotos de múltiplos ângulos, e daí você gera uma imagem 360. Então, Que uma legal. opção é, você captura ou em vídeo ou em imagem, e aí você cria uma sequência, e aí você pode adicionar aqueles efeitos em 3D, né, os Uhum. letreiros, etc. Ou se você quiser ir um pouco mais, assim, além, você pode também criar um ambiente 3D, criar o que você quiser com todos os efeitos, com a animação, sei lá, do equipamento abrindo, você mostrando Aham. todas as partes e tudo mais, e transformar isso num vídeo 360. O uso é o mesmo.
Você pode simplesmente ter isso pode estar colocado no YouTube como produto final, como um vídeo ou um vídeo no seu site, e aí a pessoa abre, expande e geralmente, eu não sei se o YouTube ainda permite isso, mas tinha antes uma opção de estereoscopia. O que que é isso? Você clica Ah, naquela que legal. símbolo do óculos e aí ele cria a sensação de estereoscopia. E se você tem uma case baratinha, você encontra até aí no Google, no Amazon de papelão, uma Aham. com as lentes, você já consegue ter a experiência de estar imergindo naquele espaço sem precisar ligar na tomada, entendeu? Uma coisa Poxa, então bem é bem mais simples, então é uma gravação realmente 360, se você pode adicionar, eh realmente animações gráficas também, e depois tem um player, né, o YouTube provavelmente tem então, que vai, eh, que deixar aceita. isso visualizar, que aceite a parte da Exato. realidade virtual. Que legal, caramba. Nem todo Legal, essa eu acho que funcionário é muito palpável, né, muito palpável eu acho que é o nível um assim, de uma coisa que é muito legal já, assim, já dá uma experiência muito mais legal e não é tão complexo de fazer. Não, inclusive tem muitas ferramentas até para você fazer um site inteiro, assim, eu sempre falo, se alguém quer fazer um site legal, eu usaria o 3D Vista, que é uma ferramenta que a gente usa muito e que é isso, você pode criar vários vídeos e imagens 360 e criar um site inteiro imersivo com essas experiências, sabe. Aham. E ainda que as pessoas não achem que isso é metaverso, porque de fato não é um universo que se autoalimenta e que tem multiplayer e tudo mais, mas é um primeiro passo, porque Sim, ainda assim é um espaço imersivo, né. boa. Eu acho que daí um segundo passo é a parte de isso virar quase que um game, assim, não sei. Sim, Porque ali a pessoa só tá vendo, né, ela só tá assistindo. O segundo passo é quase que incluir ela para ela fazer alguma coisa, então, vai ter um equipamento, eu vou mexer ali, vou conectar alguma coisa, vou clicar exato. pelo menos para ele fazer a coisa, né. Daí acho que é um segundo nível. É um segundo nível que aí eu acho que é mais um simulador mesmo, daí sim, Aham. aí talvez fosse mais interessante. Dá até para fazer com ferramentas como essa do 3D Vista que eu comentei, você até que consegue criar interações, assim, você talvez clique Uhum. num objeto e você tem jeitos, ó, as pessoas que trabalham com isso, a gente dá um jeito, porque a gente consegue criar essas camadas de soluções, né. Mas daí para você gamificar demora um pouquinho mais, talvez você tenha que ter uma narrativa, mas eu daí acho que tem 2 níveis de gamificação. Um é Hum. você criar um simulador para treinar a pessoa, então ela sempre vai fazer as mesmas coisas. Aham. A outra coisa, talvez você criar uma coisa bem game mesmo, em que Uhum. você tem variáveis que dependendo de como o usuário se comporta, o jogo se comporta de uma outra maneira. E isso sim, eu daí já acho que é num nível bem mais complexo, mas é possível fazer para treinar a pessoa. E daí provavelmente tem ferramentas para fazer o É. games daí mesmo, já, tipo, específicas para sair nesse modo que vai funcionar no óculos daí. Isso. Existem várias engines que a gente chama, né, para games, então as 2 Uhum. mais famosas são a Epic Games, tem a dela que é Unreal Engine, que é um software que você consegue fazer tudo, assim, tudo, Uhum. realmente tudo. Você consegue programar para uma experiência virtual, simples, tipo, viajar pelo Rio de Janeiro com visão de drone em 3D, até um game inteiro, sabe. Eles são os donos da Fortnite. Então, eles são um exemplo de uma engine que as pessoas usam muito para fazer games complexos, experiências em VR complexas. E daí você pode Aham. colocar a sua aplicação final no Oculus Quest, por exemplo, que é o da Meta, ou você pode, por exemplo, enviar como um aplicativo que as pessoas instalam no computador e jogam com o headset. Um outro exemplo é um software competidor chamado Unity, que também é bem famoso no Brasil, né, as pessoas Aham. usavam bastante Unity no Brasil. Que legal. Boa. E daí eu acho que depois dessa parte do simulador e tudo mais, acho que começa a entrar no metaverso talvez, que daí, começa a interação entre pessoas, eu acho que é aí que entra o metaverso? Olha, eu acho que o metaverso é uma coisa tão complicada, sabe, porque nos games já tem a interação entre pessoas, se você pensar. Verdade, é verdade. Né. O mundo dos games, a gente tinha ali, ó, o The Sims, já tinha uma certa interação com pessoas, mas o Second Life eu acho que foi o primeiro metaverso de todos nesse aspecto, que o metaverso ele é um termo guarda-chuva, né, para muitas Aham. coisas. Mas a maneira como eu vejo o metaverso é que ele é um universo virtual que consiste em vários mundos, é um universo orgânico,
né? Em que Uhum. é assim como o planeta, você tem cidades, você tem cidadãos, eles existem, eles constroem coisas. Então, a ideia de que um ambiente multiplayer é um metaverso, isso talvez não seja verdade, porque os games são multiplayer, mas num game É. você segue uma narrativa pré-determinada para você, né? Uhum. Você não pode chegar e falar, ai, não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. Você tem que fazer o que o jogo te propõe. No Sim. metaverso, eu acho que ele é mais um espaço de construção de coisas juntos. Então as pessoas podem ir lá para socializar, mas elas podem comprar um terreno e construir uma casa virtual, elas podem dar aula naquele espaço, então é meio que um game sem narrativa, sabe? Que Aham, a gente aham, constrói a narrativa juntos. E eu acho que a economia que nasce do metaverso, ou que vai nascer do metaverso, porque o metaverso ele próprio ainda está nascendo, aham. eu acho que ela é um outro tipo de economia, porque existe uma economia no mundo dos games, né? As pessoas constroem, sei lá, armas, props, Sim. né? E vendem isso naquele ecossistema. Mas eu acho que o metaverso, porque ele entrou nessa outra questão de criptomoedas, de que as pessoas conseguem conectar produtos físicos a produtos digitais naquele espaço, ele começa a impactar a questão econômica de uma outra forma. Porque eu conheço pessoas que vivem só de projetos no metaverso. Nossa, e que as pessoas podem vender coisas uma para outra, tem empregos, né, dentro, é uma coisa muito louca Exato. mesmo. E agora eu acho que deu uma esfriada, porque as pessoas. Existe essa coisa de você falar muito sobre um assunto e de repente você falar, ai, É. isso morreu esse assunto, né? É um Aham. pouco isso. Mas assim como isso aconteceu com a realidade virtual em algum momento, e que isso aconteceu com a realidade aumentada em algum momento, isso vai estar acontecendo com o metaverso e vai acontecer também com a inteligência artificial, que a gente vai Uhum. falar tanto que a gente não quer mais falar sobre. Mas os verdadeiros desenvolvedores e inovadores vão continuar a produzir. Então, as pessoas Aham. que estão no metaverso vão continuar no metaverso, e de fato, tem pessoas que são só arquitetos do metaverso, que só fazem roupas para o metaverso, ou só fazem educação lá dentro, sabe? São pagas para isso. Boa. O Luiz que tá aqui produzindo com a gente, ele joga muito GTA e eu acho que no GTA tem acho que é um pouco metaverso lá, né? Porque o pessoal lá tem cargos, às vezes, né? Eu sou policial aqui da região, eu sou tal coisa, Aham. e eles vivem lá uma segunda vida quase mesmo, né? Exato. Eu até vi um meme muito bom outro dia falando assim: será que Deus está me punindo pelas pessoas que eu atropelei no GTA? E aí, Muito boa, muito boa. e GTA é ótimo. Eu acho, não, no fundo, o metaverso ele é um spin-off, né, do que é o game. Mas aí eu acho que a indústria, o game, ele tem uma dinâmica de bonificação muito forte, né? Que você fica envolvido, você tem que jogar, ou você ganha ou você perde, ou você vive ou você morre, né, no jogo. Aham. E o metaverso não, né? O metaverso ele é um café com leite, assim. A intenção é você engaja, mas não é necessariamente um jogo, você não tem que passar de fase, então é um outro tipo de uso, Aham. até por isso que eu acho que as pessoas gostam mais, porque eu sou muito ruim com videogame, sabe? Aham. E eu acho que eu me sentia muito desmotivada quando eu não conseguia passar de fase e eu falava, ai, que raiva, não vou pensar sobre isso mais. E no metaverso não é bem sobre isso, né? É uma coisa mais, Aham. você vai lá e você explora o que você quiser explorar. Sim. Então, e eu acho que o fator de que você pode construir o que está no metaverso, thanks to Minecraft, né? Começou com Aham. Minecraft, daí o Roblox veio com o que ele propõe de você criar o seu builder, aí o Uhum. Fortnite também permite que você suba o que você quiser lá e você crie suas coisas. E aí isso vazou para o metaverso no mundo do blockchain também. Todos eles, de alguma maneira, têm um builder. Então, acho que isso também dá um pouco de autoria para a gente, né? De que você pode ir lá e você pode construir esse mundo. Não é só o que a empresa de game está te dando como um cenário. Você pode ajudar a construir aquele cenário. Então, é uma outra gratificação, né? Nossa, é muito louco porque as crianças que estão vindo, né, dos últimos anos, elas estão muito acostumadas com Minecraft, Roblox, essas coisas assim, e elas vão estar cada vez mais ambientadas para experiências como essa, assim, né? São É todos diferente. arquitetos. É. São. Boa. Eu quero falar bastante de possibilidades, de aplicações que a gente pode ver, assim, em várias áreas. Vamos falar um pouco, você citou o termo Phygital. Uhum. E eu acho que para mim também é um termo bem diferente e novo, assim, então a gente passou lá pelo conceito de VR, né, realidade virtual, realidade aumentada, metaverso. Vamos falar agora do phygital, assim, como que você define isso?
Bom, o phygital, eu acho que essa é uma palavra que, na minha opinião, diferente do metaverso, não tem muita confusão. É a Aham. mistura de físico com digital, né? Então, o Uhum. digital e o physical juntos são phygital. É um termo que algumas pessoas, inclusive eu, em alguns momentos eu virava o olho e falava, ah, esse termo não é bonito, mas ele é autoexplicativo e ele explica o que ele tem para explicar, que é Aham. um produto híbrido ou uma experiência híbrida, né? Tudo que existe entre o mundo físico e o mundo digital. Então, realidade aumentada, na minha opinião, é uma experiência phygital, tá? Uhum. Porque ela se passa nesse mundo físico, no teu entorno, mas ela tem um componente digital. Um vestível, por exemplo, o teu smartwatch, tecnicamente ele é um produto phygital, porque ele está tendo um input de conteúdo digital, de dados teus digitais subindo e descendo da nuvem, mas Uhum. ele está num objeto físico. Então, tudo que tem uma carga física e digital persistente, eles tecnicamente são phygital. Agora, é claro, no mundo de hoje, esse conceito tudo é phygital, né? Nesse Aham. momento, mas é quando realmente eu acho que você conecta um objeto físico a um objeto virtual, seja ele uma cópia, agora tem muito disso, você compra esse casaco físico e você ganha a versão dele para o seu Digital. avatar. É. Então, isso é um exemplo literal de phygital. Mas também todos esses componentes que tornam roupas inteligentes, casas inteligentes, telas interativas, realidades aumentadas, tudo isso é phygital de alguma maneira, né? Nossa, uma coisa que eu consigo pensar, eu acho que é uma aplicação bem simples disso, né? Mas é quando você entra no elevador e tem lá anúncios, e pode ser os mesmos anúncios que você está recebendo online, assim, sabe? Tipo, que é uma coisa que pela internet você tá recebendo aquela programação. E vamos falar um pouco de aplicações disso, assim, eu acho que você hoje trabalha com isso, né? Vamos falar, tipo, as empresas, que tipo de aplicações as empresas têm usado nessa parte, assim? Olha, eu acho que o campo do varejo, eles já usam, porque o termo phygital não é muito novo, é um termo até mais antigo que o metaverso. O termo Uhum, phygital ele já existe ali desde o momento em que, assim, do ponto de vista de adoção de massa, né, do termo, ele é usado pelo campo do varejo há muitos anos. No momento em que teve o primeiro iPad numa loja, nasceu o phygital, entende? Então, acho que você pode começar das coisas muito básicas, que é você implementar caixas automáticos, né, autoatendimento, até você utilizar, sei lá, inteligência artificial para você gerenciar o teu inventário de produtos, né? Tudo isso existe no espectro do uhum, phygital. Mas eu acho que hoje, quando você fala assim, lojas estão bombando, pessoas estão incorporando, eu acho que a realidade aumentada, ela é um dos componentes mais populares para phygital. E essa ideia de você colocar um chip ou um NFC, que a gente chama na roupa, né? uhum. Você conseguir escanear e falar, esse produto é autenticado. Ou você conseguir conectar, agora eu vou usar dois Ah, termos que legal, tipo assim, esse é original, uma coisa assim? exato. Olha que Então, legal. o que tem sido feito muito no campo da moda, que eu acho que tem experimentado muito isso, é você ter um produto físico com esse chip, aí você Uhum, escaneia o chip e ele te dá uma validação de que aquele produto é real. Muitas vezes esse produto também vai estar conectado com um NFT. uhum. Então, meio que Ah, assim, verdade. você vai ter um digital que equivale a essa jaqueta, que é um NFT. Esse NFT está conectado a esse chip. Então, os dois produtos estão conectados e você, tecnicamente, pode vender os dois juntos, e aí você tem todo um histórico de usuários, né? Porque toda vez que você vende um produto que é um Aquele NFT, produto, né, NFT, ele é único, né, então é uma forma de saber que ele é único, ele tem um código único, então, cara, muito legal isso. Nossa, para evitar falsificação e coisas assim, né, tem vários produtos, né, tipo tênis da Nike, acho que é muito comum isso, né, ter falsificação, tem muito TikTok da galera que leva os tênis, assim, para avaliar se é original ou não. Nossa, tem muita coisa que pode ser aplicado nessa área, né. Nunca e pensei nisso, muito legal. na área de moda tem até uma iniciativa que foi agora está sendo adotada amplamente pelo grupo do LVMH, né, do LVMH, que é o grupo do Prada, que recentemente comprou a Valentino também, é que eles têm um projeto chamado Aura Blockchain, e é praticamente isso, eles criaram um consórcio de profissionais e criaram esse blockchain, essa chain, né, em que todos os produtos têm um NFT conectado a um NFC. Então você tem como validar se aquele produto é real ou não. E se ele for para o mercado de segunda mão, que produto de luxo tem muito isso, né? Você usa a bolsa, Verdade. você vende a bolsa.
para um Aham. brechó. Aí você ainda assim consegue saber o histórico, e a veracidade daquela informação, de que aquele produto não é falsificado. Nossa, muito legal essa aplicação. Nunca tinha pensado e achei sensacional. Muito útil, assim. Muito. Nossa, realidade aumentada, eu consigo ver bastante aplicações em arquitetura. Eu acho que a Demais. arquitetura, né, que você entra você mostra para o teu cliente antes do teu apartamento tá mobiliado, como que vai ficar, né? Então, para um arquiteto, algo assim, é sensacional, né? É Para quem demais. vende apartamento, tipo, não tem coisa melhor de você vai vender para o seu cliente nossa, aquele apartamento lindo, assim, sabe? Tipo, que tá todo mobiliado de uma forma muito bonita, é muito mais vendável, né? Do que você vender um apartamento na planta, sem nada, né? Você entra naquele apartamento tá cru. Então, essas tecnologias ajudam muito, né? Para você transformar a experiência na hora da venda, assim, gerar muito mais Muito. desejo. Eu até acho que você pode até customizar essa experiência antes da pessoa vir. Se vamos supor, se alguém gosta muito de azul, aí você consegue fazer todo o projeto com mais azul, com uma luz Aham, específica, com mais plantas, menos plantas, de plantas mesmo, não plantas aham, baixas. Eu acho também que o uso da realidade aumentada é realmente meio que infinito, assim. Você é. pode animar fachadas, entendeu? De prédios, você pode fazer decorações dinâmicas de Natal num shopping, você pode. Essas são as coisas que me fascinam de produzir, sabe? Você pode muito bem fazer o lançamento de um tênis da Nike, digamos, um Jordan novo, e você ter o Michael Jordan com realidade aumentada, e você vai lá e você vê o tênis com ele, e você tira uma foto com ele e posta no Instagram. Aham, Do momento em que você pode pensar em engajamento, em aquisição de novos clientes e também de criar mais lealdade com esse cliente, né? De entregar um produto com uma experiência mais interessante, eu acho. uhum, Então, é meio que infinito, até que a gente teste tudo, é meio infinito. que legal. Uma vez eu fiz uma reunião com um cara, e ele trabalhava um pouco com isso, ele era bem focado em eventos, assim, mas eu acho que ele queria mostrar dessa parte de realidade aumentada, e daí quando começou a reunião, daí tava assim, a gente conversando, tipo, tá nós dois, assim, né, um do lado do outro, assim, aparecendo na Aham. tela, e daí, de repente, acho que ele deve ter clicado num botão, apareceu, assim, a logo da minha empresa, assim, do lado aqui, assim, sabe, dele, Olha assim, sabe, só, ele fez um circulando e tal, com em 3D, uma coisa assim, sabe. Foi uma coisa muito legal. E daí também ele fez uma animaçãozinha de como se ele mesmo estivesse entrando e sentando do lado, assim. Daí ficou dois dele aparecendo. Uma coisa bem louca, assim, mas eu achei uma aplicação, tipo assim, que acho que é simples, devia ser um vídeo que devia estar gravado, assim, ele adicionou, mas foi muito criativo. Então, nós tem muitas aplicações, né, para surpreender o teu cliente, às vezes poder fazer isso mostrando um produto, né, vendendo, tem muitas aplicações, né. muito. E Gigi, então hoje você trabalha numa empresa que ajuda outras empresas a terem, coisas desse tipo, é isso mais ou menos? Praticamente é isso, exato. E Legal. e essa empresa tem vários braços. Tem um braço que é mais focado em conectar investidores com startups, que é mais focado em investimento, tem um outro braço que é mais focado em networking e educação, e aí tem o braço que eu estou ajudando a liderar, que é o Feed Code Lab, que é focado mais em soluções práticas e soluções de adoção de massa. Eu acho que para a gente é bem importante, eu acho que é muito importante que a gente fale das coisas que são fáceis de serem adotadas primeiro, sabe? Quando você Aham. mostrou o vídeo Uhum. 360, por isso que eu falei, Sim. adorei. Porque se nem isso as pessoas estão usando todo dia, como é que a gente quer que as pessoas usem todo dia NFT, não é? É, sim. Então a gente Muito tem que legal. adaptar, entendeu? O básico e gostar disso, e daí aos poucos incorporando. Mas sim, a gente ajuda empresas, grandes corporações, pequenas e grandes, mas a encontrarem essas soluções e a executarem isso, inclusive do ponto de vista financeiro, porque às vezes as pessoas não sabem muito bem, então de onde que eu tiro o dinheiro para fazer isso, como que eu faço Aham. um jeito, então Que legal. E e que tipo de profissional trabalha com isso, assim, no teu time o que que tem, assim, pessoas que mexem em 3D e fazem ilustrações, daí tem pessoas que trabalham com vídeo, programadores, é esse tipo de pessoas, assim, que vão fazer essas coisas? olha, acho que tem várias áreas, mas, por exemplo, a fundadora do Feed Code, ela é do campo, ela é dos Estados Unidos e ela trabalha com, assim, o campo de finanças a vida inteira, Uhum. e investimento. Então ela não é a cabeça tech, mas ela é a cabeça de pensar a estratégia de negócio de muitas maneiras, inclusive do Uhum. ponto de vista do varejo. Então,
a gente tem um grupo que definitivamente é mais estratégia, que tem que Que vai pensar pensar qual em soluções, talvez, na e solução que vai resultado. ser legal para o resultado ser bom para o cliente, assim, legal. Exato. Pensa assim, qual que é o resultado que você quer alcançar? Ah, tá. Qual que é o seu problema? Qual que é o resultado? Qual que é o seu budget? Então aí a gente vai pensar como que a gente viabiliza isso para você. Que legal. E aí tem o time técnico, né? E o time técnico geralmente é composto por alguém que vai ter a visão criativa. Geralmente eu me envolvo mais nessa parte, mas se você já não recebe um briefing do cliente ou da empresa, você trabalha nessa criação com o diretor criativo, o produtor, e aí você tem o time de execução. O time de execução daí é realmente quem é mais hands-on. Então, especialistas em vídeo, em modelagem 3D, em programação para esses softwares de games. E algumas pessoas são focadas também em efeitos, assim, o que a gente chama de Visuais, é VFX. verdade. Uhum. Que legal. Gigi, e vocês atendem empresas do mundo inteiro, assim? Sim, sim. A gente Caramba, atende empresas do mundo inteiro. A gente teve mais experiências, obviamente, nos Estados Unidos e na Europa, mas recentemente eu comecei bastante para o Brasil, porque a gente tem um super interesse no mercado brasileiro, e eu acho que o Brasil é um mercado em ascensão sempre, né? Tem uhum. muitos inovadores e todo mundo que trabalha comigo é brasileiro. A Ah, questão é que que assim, legal, todos os desenvolvedores, todo mundo, a maioria da parte é brasileiro. Então acho que isso é também bem importante, assim. que massa. Nossa, que legal mesmo. Nossa, eu fico muito curioso. Deve ter um monte de cases muito legais de vocês. O dia a dia deve ser bem interessante. E para o futuro, assim, como você vê, para o mercado brasileiro, que eu vejo, eu acho que é começar, né? Eu acho que é partir lá do começo de ter mais aplicações daquele nível 1 até ir crescendo, assim, né? Sim. E, e mas o que eu acho é assim, aos poucos as empresas vão começando a ver as oportunidades, vão vendo resultados. E você já acompanhou bons resultados assim de lançamentos, empresas que usaram muito bem. Quer trazer alguns exemplos? Lógico, e eu até acho que eu vou passar alguns exemplos e vou Boa, compartilhar boa. minha tela, porque daí a gente também pode ver algumas ideias, assim, visualmente, né. Acho que vocês estão vendo aqui. Eu acho Show. que algumas marcas que eu não trabalhei necessariamente com essas marcas nesses projetos, mas são cases que eu sempre apresento, né. Eu Aham. acho que algumas marcas que são legais de citar, que eu acho que tiveram um grande sucesso em entrar nessa questão do metaverso, até do NFT, por exemplo, foi a Adidas. A Adidas fez um lançamento interessante dessa coleção que vocês estão vendo, que foi uma espécie de colecionáveis digitais, e ela lançou essas mesmas roupas na Semana de Moda do Metaverso em 2023, que eu coordenei. Então, acho que tem um pouco essa dinâmica de você expandir um pouco a tua história, né? Esse é um exemplo de uma outra solução, que é uma empresa chamada DressX, que criou roupas virtuais com realidade aumentada, que tem trabalhado com a Prada, com a Meta, criando uma série de linhas de roupas virtuais para você poder provar. E aí, entre outros nomes, aqui a gente tem a Dolce & Gabbana, essa coleção de NFTs com vestido dourado, e a Coca-Cola também, que entrou no espaço do game. E alguns outros casos que eu acho que entram bem nessa questão do metaverso, né? Um deles, eu acho que o Roblox e o Zepeto são dois aplicativos que são muito fortes, principalmente na geração Z. E algumas marcas entenderam isso muito rapidamente, né? Então a Ralph Lauren foi uma das primeiras a entrar no Zepeto, que eu acho que foi um movimento super interessante. E a Gucci foi super consistente, porque eles criaram essa cidade da Gucci dentro do Roblox, e aí depois eles foram migrando para outros metaversos. Por exemplo, esse projeto aqui, o Gucci Vault, aconteceu num metaverso chamado Sandbox, né? E aqui são algumas outras imagens de marcas como a Tommy Hilfiger, que foi para a Forever 21, a Selfridges, o Peter Dundas, todos eles participaram da Semana de Moda do Metaverso e acho que eles entraram nessa dinâmica. E aí um outro exemplo legal, que eu acho que para entender um pouco esse mundo virtual, é um metaverso chamado Spatial, que também recebeu a Hugo Boss e uma série de marcas entraram nesse espaço, inclusive várias das Vogues, né, internacionais, para criar exposições, interações, games. Esse é um metaverso bem acessível, assim, onde Aham. você, de fato, consegue construir coisas. Então, e acessar online. E aí, pensando em sucesso, né, de vendas, é óbvio que a gente aqui estou mostrando The Sims, porque eu acho que foi um jogo que inspirou muito a identidade no metaverso, mas a gente continua a ver muito a área da moda entrando nesse espaço. Então, por exemplo, a Louis Vuitton fez uma colaboração com a Riot Games para criar um game em que tinham personagens inspirados nas roupas e nas coleções deles. A Prada também entrou no campo dos games.
a Balenciaga entrou na Fortnite, e assim por diante. Então eu Que acho louco, que né? Os personagens estão vestidos com as marcas, né? É bem legal. exato. E aí, quando você joga o jogo, você pode comprar esse gear, né, Uhum. você pode comprar essa roupa da Balenciaga, dentro do Fortnite. Então, para mim, o que esses são exemplos do campo da moda, né, mas tem tantos, assim, se você falar de Walmart, de JP Morgan, da Warner Music, da Sony, mesmo a Disney fez uma colaboração com o Fortnite. Então, é meio que as empresas grandes, elas estão tentando entrar nesse espaço para experimentar. Agora eu acho que o grande problema, e eles alcançam algum resultado, porque ou eles Aham. fazem muito barulho do ponto de vista de relações públicas e valeu a pena o investimento, ou Uhum. eles têm algum retorno, que é talvez aquisição de consumidores, enfim. Mas para os pequenos empresários e para os médios empresários, eu acho que essa realidade ainda não está lá, porque essas ferramentas ainda são muito complexas. Às vezes você tem que contratar uma Sim. agência, é um preço fora de realidade. Então, eu ainda acho que, por mais que marcas tenham feito muito sucesso com algumas dessas ações, elas são marginais ao planejamento estratégico anual dessas Uhum. marcas, sabe? Eu acho que é tipo assim, a gente tenta isso, no que vem a gente tenta outra coisa, por enquanto. É uma coisa mais a longo prazo, então provavelmente vai ser mais pra frente que vai vingar mais a parte do metaverso em si. Eu acho que Mais sim. uma curiosidade, como que eu faço para entrar, assim, nesse mundo? Como é que funciona, assim? Eu realmente não tenho ideia, o que é tipo, é como se fosse um site, como é que eu faço para entrar? Como usuário, assim, né? Muitos desses que eu mostrei, por exemplo, o Spatial, ele é um site. Você vai lá no Uhum. www.spatial.io e aí você cria o teu avatar online e você entra nas salas, tem diversos espaços com coisas acontecendo. Às vezes é uma conferência. Imagina assim, para ficar mais fácil, imagina uma sala de chat do Zoom, tá? Imagina se ela fosse em 3D. É meio que isso, a ideia é essa. Você pode visitar exposições de arte, games. Então você meio que tem um menu de lugares que você pode visitar dentro daquela plataforma e você entra nessas salas onde coisas estão acontecendo. Você tem um avatar, é em 3D e tudo roda no seu navegador, você não tem que instalar Entendi, nada. No legal. caso do Spatial, no caso de outros também, da Decentraland, tem vários que são assim. Mas daí tem os jogos mais robustos, por exemplo, o Fortnite ou o Roblox. Aí você precisa baixar Uhum. essas aplicações para poder entrar, mas também a dinâmica é mais ou menos a mesma. Você baixa, daí você vai criar o seu avatar e aí você pode andar por aquele espaço, você interage com os usuários. Então, não é tão complexo, mas eu diria que nem todo mundo está acostumado com essa dinâmica de você ter um Entendi. corpo na internet, né? Aham. Legal. Uma coisa que eu fiquei curioso que você falou, que você começou trabalhando na parte de museus e coisas desse tipo. Para você proporcionar a experiência para as pessoas, é também aquela questão de você gravar, provavelmente em vídeo e tal, e disponibilizar para a pessoa o tour, assim, de ela passear pelo lugar. Como que funcionava isso? A maioria dos projetos que eu fiz de museus, ou de experimentações com, por exemplo, viagem no tempo, eu fiz um projeto de Viagem no viagem tempo. no tempo. Caraca, que Eu massa. fiz esse projeto foi um dos meus favoritos, assim. Em 2017 eu fiz um projeto em Boston, que era uma viagem no tempo da fachada de uma casa tombada, que é a casa mais antiga da cidade de Boston, Aham. onde vários dos revolucionários da Revolução Civil Americana se encontravam. Então era assim o espaço dos revolucionários. E hoje ela virou, sei lá, tem um McDonald's embaixo, não tem nada demais, só que tem um grupo que conserva aquela casa, um grupo de patrimônio, é tombada. E eles queriam fazer uma experiência para mostrar como a casa era no passado. Então a gente criou a fachada toda em 3D e você conseguia voltar até 1850 e aí você voltava para o presente. Então você conseguia ver com realidade aumentada várias eras da casa, né? Então esse é um exemplo que eu acho que é uma Que aplicação legal. super interessante. E ainda mais hoje em dia, hoje eu escrevi um artigo sobre isso no LinkedIn, falando exatamente sobre esse problema, que tem notícias agora de que a Grécia está fechando os sítios arqueológicos para visitas, eles vão criar umas leis ali, umas regras, onde tem um limite de visitantes ao dia, porque não dá, porque as pessoas não têm noção, né? Tá super Aham. lotado. Sim. E eu fiquei pensando, olha,
não sei porque as pessoas ainda não criam tantas experiências usando realidade aumentada para trazer a Acrópolis para São Paulo. Não vai substituir a experiência, mas pelo menos é uma maneira de você educar as pessoas que ainda não estão lá, né? De você reduzir um pouco o FOMO. Então, eu acho que no campo de museus, uma das soluções sempre foi a realidade aumentada. Uma outra são, acho que espaços imersivos, né? Em que você entra numa cave, que a É gente chama, verdade. e daí tem projeção mapeada, e você pode ver uma reprodução de um determinado tempo histórico, de um fato, de uma informação. Para melhorar a Holograma, experiência, né, no museu, enquanto você tá lá, é muito legal isso realmente. Os museus, eles são meio inovadores nisso, né, nessa parte de exatão, experiência. sem dúvida. E sobretudo no Brasil, eu acho. E É, hologramas, eu acho que agora, inclusive, vi uma notícia de que tem o primeiro, na Austrália, estão fazendo o primeiro zoológico holográfico. Então, nenhum caraca, animal é real, tudo é holografia. Todos são hologramas que você vê. Então, imagina que loucura, você pode ter mamute, você pode ter dente de sabre, você pode ter animais que nem existem mais uhum, num zoológico holográfico que você entra e você vê os animais idênticos. Então, eu acho que essas tecnologias de imagem, que você projeta imagens, ou você cria hologramas, ou você replica coisas com realidade aumentada, são as que mais fazem sucesso com museus e mais ajudam os museus também a mostrarem recuperação de objetos, a conservação, a restauração de uma peça. Eu acho que assim, o antes e o depois, eu acho que são as mais eficazes. que massa. Gigi, sensacional. Nossa, minha cabeça explodiu aqui. E nossa, muitas ideias mesmo. Gigi, fala pra gente quando, se as pessoas que estiverem assistindo, né, estiverem interessadas em saber mais, ou só para te seguir no mínimo, assim, né, e acompanhar mais desse mundo. Fala um pouco das suas redes, como que as pessoas te seguem, como que entram em contato com você. Lógico, obrigada. Primeiro, obrigada de novo. Que bom que a tua cabeça explodiu. Agora você tem que colar ela do jeito certo para ela É fazer verdade. sentido. Eu sou muito ativa no LinkedIn. Eu acho que se vocês me procurarem lá, Gigi Casemiro ou Giovana, que é o Deixa eu ver. meu nome, Giovana Graziosi Casemiro, vocês vão me encontrar. Também no Instagram, eu sou uma millennial, então exatamente o que está na tela. Eu sou uma millennial, eu não uso TikTok muito, gente. Eu uso mais o Instagram. O TikTok não tem nada a ver com o meu trabalho e nem faz sentido. Então, Gigi Casemiro no Instagram e Gigi Casemiro também no próprio LinkedIn. E eu acho que esses são os lugares mais importantes. Caso vocês queiram me contatar, eu vou passar o meu e-mail geral, assim, que é o jo@ggcasemiro.com. Eu acho que o importante é que a gente troque ideias, né? E que a gente possa se ajudar. Boa. Eu acho que o e-mail vai ser mais ou menos esse aqui, né? Esse aí mesmo. Show de bola. Gigi, muito obrigado pela conversa. Foi uma conversa muito legal, a gente aprendeu bastante. E é isso aí. Espero que tenha mais conversas, que a gente converse mais vezes, talvez até presencialmente na próxima. Muito mesmo. Quando eu tiver a próxima vez, aí a gente vai combinar com certeza. Muito obrigada a todo mundo do Próximo Andar e obrigada, Maruan, pela oportunidade. Valeu, é isso aí. Então, pessoal, lembra de curtir o vídeo, de comentar e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.